Bom, gente, o primeiro passo dessa receita é preparar o crocante de presunto cru, tá? O forno já está pré-aquecido a 180, 200 graus e eu vou colocar em uma assadeira as lâminas de presunto cru. Coloca separadamente. Se você não tiver, não encontrar o presunto cru, você pode substituir por algum outro embutido. Só cortar de maneira bem fina e colocar no forno. Eu estou utilizando o forno hoje, mas você pode usar em casa o seu micro-ondas para preparar o crocante, tá? Você coloca num prato o presunto cru entre duas folhas de papel toalha e aciona de 30 em 30 segundos, cerca de 1 minuto e meio já vai ser suficiente para o seu presunto cru ficar bem crocante. No forno ele fica de 15 a 20 minutos a 200 graus, vai depender muito também do seu forno, se é elétrico, se é a gás, é bom sempre ir monitorando, tá? E vale destacar que ele fica crocante mesmo depois que ele esfria. Logo que ele sai muito quente, seja do micro-ondas ou do forno, ainda não está tão crocante, tá? Agora vamos começar o risoto. Eu vou cortar a cebola. Eu estou utilizando aqui meia cebola, tá? Uma cebola mais miudinha. Rapidamente a gente tem cebola em brunoise, né? Que são os cubinhos. Vale lembrar que a parte da gastronomia salgada é muito bacana que não tem uma ciência exata. Ah, eu gosto um pouquinho mais de cebola. Tudo bem, não tem problema. Tem gente que faz só com uma colher, tem gente que faz com meia cebola, tem gente que coloca uma cebola inteira. Não tem problema, vai muito do seu gosto, tá bom? Bom, gente, terminei de cortar a cebola e vocês devem estar se perguntando que tal de risoto milanês é esse? O risoto milanês é o que leva o açafrão. Olha que lindo, gente. Esse é o verdadeiro açafrão. É um pouco difícil de encontrar, tá? Esse é o pistilo da flor. Se você não encontrar o verdadeiro açafrão, você pode utilizar o açafrão da terra, cúrcuma. Esse em pó, e você consegue encontrar também a raiz. Vamos fazer uma infusão, tá? Sabe o chá? Que a gente faz uma infusão ali com as ervas e tal? Eu vou fazer uma infusão no calor, né? Que é a maneira mais correta de fazer uma infusão. Uma concha do nosso caldo de legumes caseiro. Nos vídeos complementares, você vai descobrir como fazer o verdadeiro caldo de legumes caseiro. E vamos adicionar o nosso açafrão. Vai ficar com uma cor super bonita essa nossa infusão. Para um alaranjado vai ficar mais intenso ainda. Pronto. Eu costumo utilizar azeite para refogar a cebola, tá? Mas tem muita gente que também refoga na manteiga ou até mesmo os dois. Eu nem aguardei esquentar muito o azeite porque aqui a gente quer suar a cebola na panela. Esse termo suar pode parecer até esquisito, mas é isso mesmo. A gente quer extrair os líquidos da cebola, soltar o aroma dela, o sabor na panela e não quer deixar ela dourada, porque ela muda de textura, fica crocante e a gente quer que ela desapareça no risoto. Cebola já murchou, já ficou translúcida e vocês devem ter percebido que eu estou fazendo o risoto numa panela grande, né, numa frigideira, uma superfície maior para distribuir melhor o calor, tá? Mas você pode utilizar qualquer panela aí na sua casa, vai bem para o risoto. Eu estou utilizando arroz arbóreo, tá? Que é um bem clássico, acho que o mais comum aqui no Brasil. Os italianos usam bastante o carnaroli. O arbóreo ele costuma cozinhar um pouco mais rápido, tá? O carnaroli demora um pouquinho mais, cerca de 20 minutos. O arbóreo cerca de 18, então vamos monitorando esse tempo. E vale lembrar que esse tipo de grão de arroz é um grão específico para risoto, tá? A gente não lava nunca o arroz para risoto. Por quê? Porque ele contém mais amido. Esse amido a gente vai trabalhar ao longo do processo, do preparo, para trazer bastante cremosidade, que é o grande segredo de um bom risoto. Nesse primeiro momento, é importante que a gente sele o grão para manter a estrutura do arroz. Agora que a gente já selou, vamos adicionar o vinho branco seco. É importante que faça esse barulhinho, porque a gente vai evaporar o álcool para o nosso risoto não ficar alcoólico. O vinho branco seco é super importante para trazer uma acidez para o nosso risoto. Tem muita gente que acaba pegando o vinho branco muito simples, até o adocicado, né, o suave, que ele é levemente adocicado e estraga a receita. É importante você sempre selecionar um vinho que você beberia também, tá? Um vinho bacana para o seu paladar, para tratar bem a nossa receita. Já secou, vamos adicionar esse caldo de legumes lindo com açafrão, com uma cor maravilhosa. Sempre a gente tem que deixar o grão do arroz, o risoto, úmido, tá? Lembrando que as quantidades certinhas dessa receita vocês encontram no e-book PDF, tá? A gente nunca deixa secar completamente a panela
Então, já evaporou praticamente todo o caldo de legumes dessa primeira concha com açafrão que a gente adicionou. E aí a gente dá prosseguimento à receita com mais uma concha de caldo de legumes. A peneirinha sempre ajuda a coar o caldo de legumes na hora, antes de adicionar. Toda receita de risoto a gente mexe do início ao fim, para justamente a gente trabalhar o amido do grão e trazer cremosidade, tá? Então a gente não para de mexer do início ao fim da receita. Vocês devem estar vendo que eu estou adicionando sempre uma concha por vez, tem que ter paciência e vai mexendo sempre, tá? Nunca adiciona muito líquido na sua panela, senão o grão do arroz vai ficar boiando aqui e não é bacana, tá? A gente sempre tem que adicionar aos poucos, cerca de 2 minutos já é suficiente para o grão absorver, né, o caldo de legumes e aí se repete o processo novamente. Bom, acabei de adicionar mais uma concha aqui de caldo de legumes para poder olhar o nosso crocante de presunto, tá? Para ver como ele tá. Tá bonito, tá bonito. Ficou bem crocante, dá para ver pelo visual já que ele perde líquido e fica bem crocante. Voltamos para o risoto. Toma cuidado para não queimar a panela. Vamos sempre trabalhar com fogo médio, nunca fogo alto, porque acaba sendo perigoso você queimar o seu risoto. Fogo médio já é suficiente. O ponto do risoto, do grão, é uma polêmica à parte, assim como o pão de carne. Tem gente que adora bem passado, mal passado, ao ponto. É uma polêmica, uma briga, né? No caso do risoto, mesmo você que gosta daquela massa bem molinha, da carne bem passada, confia, teste o risoto ao ponto, ao dente, que realmente faz diferença, tá? Esse grão de risoto arbóreo, ele cozinha em cerca de 18 minutos, tá? Mas é sempre bom ir conferindo e vale ressaltar que ele continua cozinhando mesmo depois quando a gente desliga o fogo. Por isso que é sempre importante a gente desligar a panela antes do tempo que você acha que está no ponto. Deu para entender? Provando sempre. Vocês conseguem ver que tem um pontinho branco dentro do grão? Tá? Isso mostra que ele não está completamente cozido, mas o ponto ao dente, você tem que ainda conseguir ver um pontinho branco dentro. Então, monitorem, por favor, também no visual. Você lembra que eu falei da cremosidade? Olha como já mudou. O grão ele começa a inchar, ele começa a ficar cozido, né? E ele vai ficando lindo. Lindo e cremoso. Olha que interessante como a cor também ficou muito bonita do nosso risoto, né? O calor da panela parece que vai realçando aqui esse amarelo bonito do açafrão. Vocês devem ter reparado que eu ainda não adicionei sal na receita. Costumo, no caso do risoto, ajustar o sal ao final, depois de colocar o queijo parmesão, que já é bem salgado, para não correr o risco de salgar demais, tá? Já está quase no ponto ao dente, tá, gente? Eu vou finalizar agora a receita com queijo, manteiga gelada e o crocante depois que eu empratar. Mas, de novo, vale reforçar que a gente para agora o cozimento antes de chegar no estágio ao dente, porque ele continua cozinhando, tá, na panela. Um punhado generoso de queijo parmesão, também a gosto. Ele ajuda a trazer cremosidade. Eu estou utilizando o queijo parmesão, mas você pode utilizar algum outro queijo de sua preferência, brasileiro curado. O importante é que ele rale e consiga derreter no calor, tá bom? É importantíssimo a gente adicionar manteiga gelada, porque a manteiga gelada traz brilho e mais cremosidade ainda. Ou seja, não tem como o nosso risoto não ficar cremoso. A gente trabalhou o amido dele mexendo do início ao fim, a gente adicionou queijo e agora a manteiga gelada, que a gente vai mexer bem para emulsionar. Já está quase derretida a nossa manteiga. Olha a cremosidade do nosso risoto. Que linda, ó, ó. A gente vai adicionar um pouquinho mais de caldo de legumes, porque a gente vai descansar esse grão rapidamente, 2 minutos. É importante o carboidrato descansar antes de ser servido. E ele vai continuar chupando o nosso caldo. Então, se a gente não adiciona esse caldo extra, o nosso risoto vai ficar sequinho. Agora chegou a melhor parte, que é provar e ajustar o nosso sal. Uma pitada a mais de sal para finalizar. Deixa descansar e vamos empratar. Pega uma concha, nosso risoto já descansou, está bem bonito aqui. E aí a gente dá uma palmadinha aqui no fundo do prato, tá? Essa é a forma clássica de empratar um risoto. Flat não é um montinho, mas claro, não tem regra, você pode empratar o risoto do jeito que preferir. E para finalizar, vamos utilizar nosso crocante de presunto cru. Eu vou posicionar de maneira irregular. Nos vídeos complementares, você descobre como fazer uma versão vegetariana desse risoto milanês. Para dar um pouquinho de verde à nossa receita,
brotos de agrião. E tá pronto nosso risoto milanês com crocante de presunto cru. Agora é sua vez de preparar essa receita deliciosa e postar nas redes sociais utilizando a hashtag #SegredosMasterchef. E não se esqueça de entrar no grupo do Facebook Segredos Masterchef para trocar experiências e participar de desafios exclusivos. Assista os outros vídeos para descobrir mais segredos Masterchef e vivenciar experiências maravilhosas aí na sua casa. Tchau!